Pessoas inteligentes conseguem desvendar o segredo deste anel em apenas um instante, enquanto aquelas de raciocínio mais lento podem passar até meia lua tentando, sem necessariamente encontrar a técnica correta. Esse enigma atravessou os tempos desde a antiguidade e se tornou como um abismo matemático difícil de transpor. Poucos são os que conseguem resolvê-lo. Mas como, afinal, resolver rapidamente o mistério desse anel entrelaçado? A corda presa ao anel é curta. Puxá-la para baixo encontra resistência. E enrolá-la no sentido contrário apenas faz tudo voltar ao ponto inicial. Se forçar até o limite, o anel se fecha como um nó morto, ficando praticamente impossível de soltar. Observando atentamente sua estrutura, parece que cortar a corda seria a única saída. Mas nesse caso, o desafio perde totalmente a graça. Então, desfazemos esse nó aparente e o trazemos de volta à sua forma original. A maioria das pessoas desiste nesse ponto. Apenas aquelas crianças que gostam de aprender e pensar com dedicação insistem passo a passo, até que, finalmente, a solução se revela. Chegou o momento de presenciar o milagre. Preste bastante atenção. Com a mão esquerda, segure firmemente o bastão de madeira. Com a mão direita, vire suavemente o anel para trás. Agora vem o passo mais importante. Segure o anel pelo meio da corda e puxe-o levemente para cima. Pronto, ele se solta com sucesso. Que tal alguns aplausos agora? Os sábios precisam apenas de alguns instantes de reflexão para saber como retirar o anel do meio. Já quem não consegue virar a chave do pensamento, mesmo com 3 ou 5 dias, talvez não consiga chegar a lugar nenhum. Dizem que esse é um clássico enigma de topologia espacial usado na antiguidade para testar a inteligência das crianças. A maioria das pessoas, por instinto, pega o anel e tenta puxá-lo para cima. Obviamente, esse método não funciona. Veja só, o anel acaba voltando ao ponto de partida. Já as crianças um pouco mais espertas percebem a fenda no meio da corda e pensam que ali está a saída, mas o resultado é totalmente inesperado. Mesmo que você tenha muita força, não adianta em nada. Então mudamos o raciocínio. E se tirarmos a corda primeiro? Assim, o anel não sairia facilmente? Mas não. O comprimento da corda simplesmente não é suficiente. É realmente admirável a sabedoria dos antigos. Parece algo simples, mas na verdade é cheio de dificuldades e armadilhas por todos os lados. A maioria das pessoas que não pensa acaba com dor de cabeça e ainda assim não encontra uma solução, acreditando que, a menos que se corte a corda, é absolutamente impossível retirar o anel inteiro. Mas, se você realmente decidir cortar a corda, o brinquedo perde completamente o sentido. Chegando até aqui, imagino que todo mundo esteja morrendo de curiosidade para ver como eu faço isso. Que tal mexer essas mãozinhas que atraem prosperidade e me dar 2 likes? O seu apoio é a força que me motiva a continuar criando conteúdo. Agora, por favor, preste bastante atenção à minha demonstração. Quando o anel se desloca ao longo da corda e chega a este ponto de cruzamento, fazemos justamente o contrário do esperado. Seguramos o anel pelo meio da corda e, usando o método do deslocamento espacial, conseguimos retirá-lo com sucesso. Pessoal, vocês teriam pensado nessa solução? Agora que você viu a solução? Parece fácil, né? Mas eu duvido que seus amigos entendam de primeira. Compartilha lá no grupo do Zap só para ver a cabeça deles explodindo tentando entender. Se você curtiu esse nó mental, clica no coração e já me segue para travar o cérebro de novo amanhã. As pessoas inteligentes olham por 8 segundos e já sabem como retirar esse bastão de madeira. Já aquelas que não conseguem virar a cabeça, mesmo que fiquem brincando com isso por 3 ou 8 horas, talvez nunca descubram o segredo por trás do truque. Diz a lenda que esse foi um dos testes de inteligência mais clássicos que Plankton Terrier apresentado a Cao. Quando Cao recebeu o objeto, ficou tão animado que passou 3 noites sem conseguir dormir. Ele estudou o enigma por 21 dias, mas não conseguiu entender. Então, levou a garrafa até Zhuge Liang. Zhuge Liang analisou com curiosidade por boa parte do dia, mas também não conseguiu retirar o bastão. Ele disse que, até hoje, as pessoas capazes de tirar esse bastão são extremamente raras. Observando com atenção, dá para perceber que tentar puxar diretamente não funciona. A abertura da garrafa é pequena demais, e o parafuso preso no meio do bastão simplesmente não passa. Para tirar o bastão, aparentemente só quebrando a garrafa. Mas, se realmente a quebrássemos, o desafio perderia completamente o seu significado original. Quem diria que os antigos eram tão cheios de pequenas artimanhas? Criaram uma estrutura tão engenhosa e inacreditável
inacreditável que acabou derrotando muita gente inteligente. A maioria das pessoas, porém, acaba perdendo a paciência e desiste de continuar explorando. Elas concluem que esse enigma não tem solução. Então, o que fazer? Depois de insistirem e explorarem sem desistir, finalmente surgiu uma faísca de sabedoria. Zhuge Liang teve uma inspiração repentina. Observem bem. Dentro da garrafa há uma pequena esfera de vidro verde. E ela é a chave para resolver o problema. Primeiro vire a garrafa de cabeça para baixo, deixando o gargalo voltado para baixo. Em seguida, mova o bastão constantemente, usando-o para tocar a esfera de vidro e girar o parafuso no sentido anti-horário. Aqui, é fundamental ter paciência e insistir um pouco mais. Desde que você não desista, o parafuso vai, aos poucos, se soltando. Isso nos ensina uma lição. Não é que as pessoas não consigam ter sucesso, mas sim que muitas não têm uma verdadeira obsessão pelo sucesso. A maioria quer apenas o resultado, não o processo. E o processo é justamente a persistência, é ter desejo de vencer. O desejo nasce do desespero. Se você nunca se desesperou no fundo, aquilo que você busca é apenas algo medíocre. Quanto mais você persegue a mediocridade, mais distante fica do sucesso. Somente quando você insiste em levar aquilo que faz ao extremo, é que surge a chance de vencer. Pronto, esse enigma inacreditável foi finalmente resolvido. Quando Cao Cao viu Zhuge Liang retirar o bastão com sucesso, aplaudiu imediatamente e elogiou sem parar. Então Cao Cao perguntou: "E agora, como é que coloca tudo de volta? Agora que você viu a solução, parece fácil, né? Mas eu duvido que seus amigos entendam de primeira. Segue e compartilha lá no grupo do Zap. Só para ver a cabeça deles explodindo tentando entender. Esse pequeno objeto tem um formato delicado, mas é considerado um dos modelos mais difíceis de entender entre os quebra-cabeças do tipo cadeado de Luban. Ele se chama Montanhas Altas e Águas Longas, e o objetivo do jogo é retirar o anel dourado do centro. À primeira vista, a tarefa parece simples, mas esse desafio atravessou milhares de anos e já confundiu gerações inteiras de pessoas que se achavam muito espertas. A maioria das pessoas, ao pegá-lo pela primeira vez, age por instinto e puxa o anel com força para baixo ao longo da corrente. Porém, não importa quanta força você faça, os dois anéis prateados bloqueiam firmemente o caminho do anel dourado, que não se move nem um pouco. Quem consegue se acalmar um pouco tenta outra abordagem. Em vez disso, gira o anel dourado para cima, levando-o até o anel em forma de montanha. Mas quando parece que a vitória está próxima e você tenta retirar o anel pelo lado esquerdo, aquela elevação central em forma de pico volta a bloquear o caminho. Por mais que tente, você não consegue alcançar o ponto-chave do desbloqueio. Na verdade, o segredo está na flexibilidade de pensamento e na atenção aos detalhes. Só ter paciência e não desistir não é suficiente. É preciso aprender a usar o comprimento disponível de forma inteligente, compensando limitações. Primeiro, controle bem a força e levante suavemente o anel dourado, alinhando com precisão a parte inferior dele ao pequeno entalhe entre os anéis prateados. Quando o anel dourado estiver firmemente encaixado nesse espaço, empurre-o levemente, seguindo o entalhe. Nesse instante, o pico que antes bloqueava o caminho deixa de ser um obstáculo. Então, basta puxar o anel dourado para cima pelo lado esquerdo do anel em forma de montanha, e ele sai com facilidade. O processo parece simples, mas esconde a engenhosidade dos antigos. Será que dá para ganhar uns aplausos de incentivo? Agora que você viu a solução, parece fácil, né? Mas eu duvido que seus amigos entendam de primeira. Compartilha lá no grupo do Zap, só para ver a cabeça deles explodindo tentando entender. Se você curtiu esse nó mental, clica no coração e já me segue para travar o cérebro de novo amanhã. Pessoas inteligentes precisam de apenas 5 segundos para descobrir como retirar o anel dourado preso na haste de ferro. Dizem que este é um clássico e altamente representativo quebra-cabeça do tipo topológico da vontade, um Luban Lock, chamado a cigarra troca de casca. Tenho certeza de que 90% das crianças, ao pegarem esse objeto pela primeira vez, acham que é algo muito fácil. Basta tirar a corrente de ferro e o anel não sai? Mas, ao puxar a corrente do lado direito, percebe-se que a conta do lado esquerdo fica presa no orifício alongado. Tenta-se o outro lado, e o resultado é o mesmo. Parece que retirar a corrente diretamente não funciona. Sendo assim, precisamos buscar outro caminho. Pegamos o anel dourado e o deslizamos ao longo da haste até a extremidade, achando que assim daria para tirá-lo. Mas o resultado é totalmente frustrante. Veja, o pequeno aro na ponta da corrente bloqueia o caminho. A maioria das crianças chega até aqui e fica presa no problema, quebrando a cabeça sem encontrar a saída, acreditando que só cortando a corrente seria possível retirar o anel.
Mas se fosse assim, esse quebra-cabeça não teria nenhum sentido. Nesse momento, alguém mais atento pode perceber que o orifício alongado na haste talvez seja o ponto de Tupô. Colocamos o anel dourado através desse orifício. Parece que vai dar certo, mas novamente ele não consegue escapar por causa das duas esferas. E ainda deixa a corrente mais emaranhada. É realmente uma armadilha a cada passo. Avançar fica cada vez mais difícil. Então como retirar o anel? Pessoal fera aí na frente da tela, vocês conseguem pensar em outro método? Que tal mexer essa mãozinha da prosperidade e me dar um coraçãozinho grátis? O apoio de vocês é a força que me motiva a continuar criando. Agora, preste bem atenção. Pense ao contrário. As contas são grandes demais e ficam presas, mas o aro da extremidade pode ser passado de lado. Em seguida, levante o anel dourado até o topo da haste. O anel passa pela esfera e chega até a corrente. Por fim, deixe o anel seguir o trajeto da corrente e atravessar o orifício alongado. Olha só, o anel dourado foi retirado com sucesso. Aqui não rola uns aplausos? Agora que você viu a solução, parece fácil, né? Mas eu duvido que seus amigos entendam de primeira. Compartilha lá no grupo do Zap só pra ver a cabeça deles explodindo tentando entender. Se você curtiu esse nó mental, clica no coração e já me segue pra travar o cérebro de novo amanhã. Dizem que este é um desafio de topologia cuidadosamente criado por Zhuge Liang para testar a capacidade mental do jovem aprendiz que o acompanhava. O objetivo era retirar um anel preso por cordas. Porém, seguindo o pensamento convencional, as pessoas tendem instintivamente a puxar o anel para cima. Quando chegam ao limite da corda, percebem que aquelas duas contas na ponta já se tornaram verdadeiros obstáculos. Fica claro que puxar com força, sem pensar, não funciona. Pegue uma das cordas e puxe-a o máximo possível para fora. Em seguida, passe o nó da corda lentamente, da frente para trás, contornando o bloco de madeira e as contas. A princípio, parece que o comprimento da corda é suficiente e que o processo ocorre sem problemas, mas ao completar uma volta, você acaba voltando ao ponto inicial. A corda continua cruzada, mantendo o anel firmemente preso no lugar. Esse enigma é realmente cheio de armadilhas. Cada passo exige cautela e deixa a pessoa indecisa. Ao chegar até aqui, provavelmente todos já estão curiosos para saber a resposta, não é? Calma, porque as próximas etapas são o verdadeiro ponto-chave e testam especialmente a flexibilidade de pensamento da criança. Só quem sabe se adaptar percebe que a solução está nos pequenos orifícios do dispositivo. Primeiro passo: encontre a corda logo abaixo do anel e puxe-a suavemente para fora por um pequeno trecho. Segundo passo: torça esse trecho da corda, formando uma única volta, para evitar que ela se enrosque. Agora vem o passo mais importante. Passe cuidadosamente a parte torcida da corda pelo pequeno orifício no canto superior esquerdo. Ao fazer isso, mantenha a calma e garanta que a corda passe reta pelo furo. Em seguida, deixe o nó contornar a conta, indo da frente para trás. Depois, vire o bloco de madeira de volta à posição original, retire com cuidado o nó do pequeno orifício e vá puxando a corda lentamente até esticá-la. Nesse momento, o anel já poderá ser removido com facilidade. Depois de ver isso, que tal uns aplausos de incentivo? Agora que você viu a solução, parece fácil, né? Mas eu duvido que seus amigos entendam de primeira. Compartilha lá no grupo do Zap só para ver a cabeça deles explodindo tentando entender. Se você curtiu esse nó mental, clica no coração e já me segue para travar o cérebro de novo amanhã. Pessoas inteligentes conseguem perceber de imediato como destravar esses dois anéis de bronze. Este é um clássico enigma chinês dos anéis de bronze. No começo não importa por qual direção você tente. Os anéis parecem sempre ficar presos. Então, o que fazer? As crianças mais espertas já perceberam que é possível usar as pequenas aberturas dos dois lados. Primeiro cruzamos essas aberturas. Depois, com a mão direita, empurramos lentamente o anel da direita para frente e para cima até o limite. E então o giramos, deixando os dois anéis em posição horizontal. Nesse momento, é preciso pensar no próximo passo, usando a mesma lógica de análise do espaço. Gire o anel que está na mão direita para cima e faça-o passar por dentro do anel da mão esquerda. E pronto! Os anéis de bronze se separam. Você gosta desse tipo de quebra-cabeça? Pare de rolar agora.
Esse desafio não treina força, treina o jeito que seu cérebro pensa. Se isso fez sua mente dar um nó, salva, segue e volta depois. Quem pensa diferente, resolve. Quem resolve, nunca esquece. Se eu não tivesse tentado com as próprias mãos, nem morto, eu acreditaria que separar esse par de fechos de ferro entrelaçados seria tão difícil. Isso definitivamente não é mágica, mas sim um clássico que realmente desenvolve o raciocínio das crianças. Dizem que, ao longo de milhares de anos, no mundo inteiro, não mais do que 5 crianças conseguiram resolver o desafio logo na primeira tentativa. Observando com atenção, dá para perceber que ambos os fechos têm aberturas, não são totalmente fechados. A maioria das pessoas, na primeira tentativa, age por instinto e fica esfregando pelas frestas, mas não importa o ângulo que ajuste, sempre trava. Fica claro que, sem pensar de verdade, não dá para separar. Algumas crianças mais espertas até pensam em cruzar os 2 fechos entre si, achando que dessa vez vai dar certo. Mas, para surpresa geral, os fechos acabam presos no meio do trilho, sem conseguir avançar nem recuar. Aposto que 99% das pessoas sem paciência desistem nesse ponto. Só aquelas crianças que costumam treinar o raciocínio em casa conseguem perceber o segredo de cara. Agora, preste muita atenção. Primeiro, como eu faço aqui. Segure um fecho de ferro em cada mão e gire o fecho da direita 180 graus para a esquerda, no sentido anti-horário. Nesse momento, as pontas dos 2 fechos ficam cruzadas. Aí vem o passo-chave. Continue girando o fecho da mão direita para a esquerda. E olha só, os 2 fechos se separam perfeitamente. E agora, nesse momento, que tal deixar um like para a demonstração do apresentador? Sem cortar o cordão vermelho, como separar esse par de argolas de madeira que estão presas uma à outra? Dizem que esse é um teste de raciocínio da escola primária afiliada à Universidade de Tsinghua. Olha só, as 2 pontas do cordão vermelho estão fechadas, envolvendo firmemente as 2 argolas de madeira. Quando uma pessoa comum pega isso na mão, a primeira reação é puxar com força para os lados. Mas quanto mais puxa, mais apertado fica, deixando o problema ainda mais complicado. Já que puxar à força não funciona, vamos mudar a forma de pensar. Primeiro, tente afrouxar o nó do meio. Use o cordão vermelho da argola da direita para tentar passá-lo por cima da argola da esquerda. Opa, o cordão é curto demais, mesmo forçando não dá para passar. Mas não desista, o caminho está certo. Agora é hora de usar o pensamento inverso e virar a argola de madeira. Passe o cordão vermelho da argola da esquerda, que já está solto, por dentro da própria argola esquerda e segure firme com a mão, sem mexer. Com a outra mão, segure com cuidado o cordão da direita e deslize suavemente para cima, acompanhando a argola esquerda. Por fim, segure uma argola com cada mão e puxe levemente em direções opostas. Pronto, as 2 argolas de madeira se separam perfeitamente. Pessoas inteligentes batem o olho e já sabem como separar esse par de pregos inseparáveis. Já quem não consegue virar a chave do pensamento, pode passar 3 dias tentando e ainda assim não chegar à resposta. Esses não são pregos comuns. Trata-se de um brinquedo de treino inicial de raciocínio para crianças. Observando bem, dá para ver que os 2 pregos têm fendas. Mas se você não pensar antes de agir e tentar puxar diretamente, não importa qual fenda escolha, não vai conseguir separar. As fendas foram projetadas muito estreitas, e muitas crianças acreditam que simplesmente não há solução. Por outro lado, crianças que costumam brincar com jogos e brinquedos educativos conseguem, diante do desafio, pensar por diferentes ângulos e buscar novas soluções. Agora preste atenção. Levante o prego da direita e faça a ponta dele passar pelo meio da fenda do prego da esquerda. Nesse momento, puxar direto ainda não funciona. Deslize para este lado até o final e os 2 topos dos pregos ficam novamente presos um no outro. Cerca de 80% das crianças perdem a paciência e desistem nesse ponto. Mas na verdade, aqui você está a apenas um passo do sucesso. Use o pensamento inverso. Faça o prego da direita deslizar pelo outro lado do trilho. Assim, os topos dos pregos se desencontram perfeitamente e a separação é concluída com sucesso. Os mais sábios entendem o método para liberar o anel em um instante. Já quem demora a engrenar, mesmo passando 3 dias e 3 noites, dificilmente percebe o segredo.
Esse objeto é inspirado na clássica estratégia de cercar Wei para salvar Zhao, uma engenhosidade atribuída a Zhuge Liang quando vivia recluso em sua cabana. A maioria das pessoas, por instinto, tenta retirar o anel pela parte de baixo. Mas assim que o anel se solta do pino de madeira, a corda vermelha se enrola junto. Ao puxar mais para fora, percebe-se que os dois anéis triangulares de metal nas extremidades da corda ficam firmemente presos do lado de fora do pino. À primeira vista, o anel parece preso no meio, sem subir nem descer, como se só fosse possível retirá-lo cortando a corda. Mas, se fizer isso, o desafio estará totalmente perdido. Nesse momento, você também começa a ficar ansioso? Afinal, como resolver? Na verdade, muitas vezes ficamos presos, justamente porque somos enganados pela aparência das coisas. Para avançar, é preciso observar os detalhes e mudar o raciocínio no momento certo, transformando um problema complexo em algo simples. Primeiro, desfaça o nó da corda enrolado no pino de madeira e tente puxar a corda vermelha para fora o máximo possível. Como o espaço do furo no pino é pequeno, precisamos torcer o nó em uma única volta e lentamente passá-lo pela parte de trás do furo do lado direito. Depois de puxar a corda e alinhá-la novamente, passe o anel triangular correspondente por dentro da alça formada pela corda e, por fim, retire o nó de volta pelo furo. Após essa etapa, o ponto decisivo para o sucesso é levar o nó para o outro lado do pino. Em seguida, repita o mesmo procedimento, agora passando a corda pelo furo do lado esquerdo, sempre torcendo a corda em uma única volta. Depois de atravessar, é essencial mudar a direção. Levante o anel triangular desse lado e passe-o de baixo para cima pela alça da corda. Feito isso, chega o momento de testemunhar o milagre. Empurre o nó para fora pelo furo esquerdo e o nó que estava enrolado no pino central se soltará automaticamente. Por fim, basta segurar as duas pontas da corda vermelha e puxar levemente para fora. A corda se separa do pino central e o anel pode ser retirado com facilidade. Nesse instante, não dá vontade de aplaudir essa engenhosa solução. Dizem que este é um teste clássico de inteligência da Universidade Tsinghua. O desafio é separar 3 argolas de metal que estão presas umas às outras. Se você não usar o cérebro, não importa se puxar para cima ou para os lados. Vai ser totalmente inútil, simplesmente não sai. Observando com atenção, dá para perceber que essas 3 argolas de ferro estão interligadas, formando uma estrutura fechada, algo que a maioria das pessoas não consegue resolver. 99% acabam desistindo aqui mesmo. Quem tem um pensamento mais flexível, vai estudar cuidadosamente a estrutura e logo perceber que apenas a argola em forma de caracol tem uma pequena abertura. Se for possível resolver, o ponto-chave certamente está aí. Se você pensou nisso, então é realmente muito inteligente. Isso mesmo, o segredo para soltar as argolas está nessa abertura. Mas como contornar o caminho certo para retirar a peça é a verdadeira dificuldade. Preste atenção e não pisque. Primeiro, gire o ângulo da argola em forma de caracol, alinhando a abertura na posição correta. Em seguida, deixe a argola em formato de U deslizar lentamente até a parte mais baixa da argola caracol. Depois, ajuste a direção da argola em forma de coração e gire-a junto com a argola em U. Nesse momento, a argola de coração vai deslizar até a base da argola caracol. Na sequência, levante suavemente a argola de coração, alinhe sua ranhura com a fenda da argola circular e passe por ela, contornando devagar a pequena argola superior. Por fim, com a mão direita segure o encaixe da argola de coração e com a esquerda estabilize a argola em U, passando-a lentamente pela ranhura da argola de coração. Assim, a argola em U é retirada, restando apenas a argola de coração presa ao anel maior. Basta repetir os mesmos passos no sentido inverso para remover também a argola de coração com sucesso. Depois dessa explicação, não merece uma salva de palmas? É fundamental fazer com que nossos filhos aprendam a sabedoria dos antigos. Este objeto se chama Mo Jinshang e, segundo dizem, foi projetado por um estudante de elite da Universidade de Tsinghua, com base nos diagramas de mecanismos da escola moísta. Um verdadeiro quebra-cabeça de raciocínio avançado. O objetivo do jogo é retirar este anel circular que fica no centro. Posso afirmar com certeza,
A grande maioria das pessoas, ao pegá-lo pela primeira vez, tenta puxar e forçar de qualquer jeito, mas acaba só desperdiçando esforço. Quem tem pensamento mais ágil observa com atenção e percebe que o anel possui uma abertura e que há vários encaixes ao redor da caixa. 99% das pessoas vão achar que é preciso tirá-lo seguindo um caminho como se fosse um labirinto. Se você pensou assim, então é realmente muito inteligente. E é exatamente isso mesmo. Porém, como percorrer esse caminho é o verdadeiro ponto-chave do enigma. Nesse momento, fica claro se a criança costuma ou não fazer exercícios de raciocínio em casa. Crianças que brincam com esse tipo de brinquedo educativo com frequência costumam ser muito mais espertas do que as da mesma idade. O procedimento correto é começar pelo lado que tem letras em inglês e um encaixe à esquerda. A partir daí, movimenta-se o anel, fazendo a abertura passar pelo encaixe e girando para a esquerda. Ao chegar a esta face, você verá 4 encaixes. Vamos testar um por um. Para cima não dá. Não há espaço suficiente para retirar. Para baixo também não funciona. A abertura do anel está invertida. Não pense que basta girar o anel para inverter a abertura e pronto. Ainda assim, não sai. Se você girar para a direita, voltará à posição inicial, então só resta continuar girando para a esquerda. Ao chegar a esta face, há 2 encaixes, mas um deles é justamente por onde acabamos de passar. Então devemos fazer a abertura do anel passar pelo encaixe da esquerda. Nesse ponto surgem 2 encaixes, um para cima e outro para baixo. O de baixo está invertido, então a única opção é o de cima. Em seguida, gire o conjunto inteiro 2 vezes para a esquerda. Por fim, ajuste o ângulo do anel, aproveitando o desalinhamento entre a abertura e os encaixes, e assim ele é retirado com sucesso. Agora, será que não merecemos uma salva de palmas? Uma pessoa inteligente bate o olho e já sabe como remover este anel dourado. Dizem que isso já foi até uma pergunta de teste inicial de raciocínio da Universidade Tsinghua. A maioria das pessoas, quando pega o objeto, instintivamente tenta retirar o anel pelos 2 lados. Mas logo percebe que, não importa por qual lado tente, o anel dourado simplesmente não sai. Observando com atenção, a junção central também é perfeitamente alinhada, formando um círculo fechado aparentemente sem qualquer brecha. Então, como tirar o anel? Na verdade, isso testa se a criança costuma fazer exercícios de raciocínio. Aqueles que brincam com jogos de lógica e desafios mentais geralmente têm o pensamento mais ágil. Preste atenção. Mantenha a mão esquerda imóvel. Gire o semicírculo do lado direito em 90 graus, depois empurre levemente para a frente. Em seguida, vire devagar, e o anel dourado desliza naturalmente para baixo. Depois disso, é só removê-lo facilmente pela abertura. Pode vir uma salva de palmas? Se esse enigma te surpreendeu, imagina o que você ainda pode desbloquear treinando seu cérebro todos os dias. Curta, compartilhe com alguém inteligente ou que precisa ser, e salve para testar depois. Desafie seus amigos. Quem conseguiria resolver isso? Você consegue colocar 4 serras dentro da moldura? Este é um antigo quebra-cabeça que se originou no século XVIII. Agora comece tentando posicionar as serras. Em pouco tempo, você vai perceber que depois de colocar 3 serras, a 4ª já não parece ter espaço suficiente. Pela experiência comum, pensamos em colocar as peças encostadas nas bordas da moldura para economizar espaço. Mas será que isso realmente funciona? Após tentar por um tempo, você verá que ainda assim não surge espaço extra. Hora de colocar a 4ª serra. Talvez você ache que isso seja impossível, mas esse desafio sempre tem solução. E mais, ele tem apenas uma única solução, que não é nada fácil de encontrar. Tudo depende da sua capacidade de romper com o pensamento fixo. As peças precisam ser colocadas exatamente dessa maneira. Você vai notar que sobra um pouco de espaço aqui, mas não tem problema. Usamos o mesmo método para posicionar outra peça do outro lado. Por fim, será que uma peça consegue entrar no espaço restante? Vamos tentar! Mesmo parecendo que muito espaço foi desperdiçado, ele foi na verdade utilizado de forma inteligente. E assim, o quebra-cabeça é resolvido. Salve para ver de novo quando tiver tempo. Habilidade essencial para quem quer viajar no tempo, viu?